Bem-vindo ao canal, meu nome é Sabrina. Meu nome é Wender. E hoje a gente vai falar pra vocês se é possível trabalhar na França sem documento. Roda a vinheta. Pois é, gente, é possível trabalhar na França sem documento? Essa é uma pergunta que não quer calar. E para responder essa pergunta, a primeira resposta é que sim. E a resposta no caso é para se você for trabalhar sem contrato, o que diz aqui na França ao negro. Essa forma é mais casual para homem, para mulher é pouco, não é fácil não. Para homem sim, porque existem vários brasileiros, vários portugueses que contratam ao negro, que paga ao dia, paga ao mês, mas não precisa de contrato e nem nada. Eles pagam em mãos, não paga por conta bancária, paga em mãos. Isso há muitos, há milhares aqui na França. Uma questão muito importante que eu acho importantíssimo falar para vocês é que o título de residência português não é documento aceitável aqui para você conseguir trabalho em empresas, a não ser que seja um contratante português que declara em Portugal. Empresa francesa não aceita o título de residência provisória e nem aquele título logo após, somente a BI. Mas os brasileiros que moram em Portugal e têm título de residência podem sim encontrar trabalho na França. Como? Entrar em site de Portugal. Existem muitos portugueses que contratam brasileiros para trabalhar na França com título de residência. Mas por quê? Porque essa empresa é portuguesa, o contrato é português e eles prestam trabalho aqui na França. Existem várias. Se você entrar, você vai achar muitos. Entendeu? No LX e em outros sites de portugueses que procuram. E nesse caso, o português, ele te pega com o seu título de residência, ele te dá alojamento e te paga um salário um pouco mais acima da média de Portugal. No qual você tem que estar vindo para a França e você tem, não sei quanto tempo eles te dá uma viagem de volta a Portugal. Mas enfim, o governo francês proíbe o trabalho irregular. E se o seu patrão te pega em uma situação irregular, ele também está correndo risco. Porém, muitas das vezes o patrão acaba que te contrata mesmo assim, mesmo não podendo. Porque você precisa de trabalhar para você conseguir se regularizar aqui na França. É uma lei complicada, porém necessária, né? Seguir todos os riscos. Então vamos lá. Vamos pular agora. Para você se legalizar na França, o governo exige 3 anos de morando na França, mais 24 folhas de pagamento. Ou 5 anos morando na França, mais 12 folhas de pagamento. Pronto. E aí? Se você não tem papel, como que você vai ter essas folhas de pagamento, né? Porque para isso tem que ter um contrato. Quando eu digo que a lei é complicada, é justamente por causa disso, que é uma lei que não faz muito sentido, né? Para você trabalhar, você precisa de documentos e você, para se regularizar, você precisa estar trabalhando. Porém, sem documento, você não trabalha. Então, tudo isso o governo já sabe que existem outras formas de você conseguir trabalho. Uma delas é pegando o documento do amigo, indo até a empresa para ser contratado. Porque o que acontece? O empregador, ele pede uma peça de identidade para o imigrante para ele assinar o contrato. E obviamente, esse imigrante não tem a peça de identidade. O que ele faz? Ele pega a peça de identidade de um amigo para fazer aquele contrato. Ou seja, só para fazer aquele contrato, nada mais. Porque só exige para fazer o contrato. Porque o resto, tudo que você faz aqui, você brasileiro, eles usam o passaporte brasileiro. O passaporte brasileiro é usado em tudo aqui. Em tudo. Porque como você não tem o passaporte europeu, o seu documento de identidade é esse. E você acaba que você... Um exemplo. A gente que mora aqui na França, a gente foi numa loja colocar a internet no nosso telefone. A gente deu o documento português que a gente tem. Só que aí eles pediram, com o documento português, eles pediram o passaporte. E daí, às vezes tem lugar que pega o documento português, mas pergunta se tem o passaporte, e eles nem usam o documento português.
Eles usam só o passaporte. E isso é uma coisa totalmente assumida. Tem em jornais, tem no site do governo. Inclusive, essa forma de regularização é baseada no fato de que esse tipo de procedimento existe. E isso é totalmente assumido. Porque funciona assim, eles precisam de trabalhador. Às vezes o que sobra é o trabalhador imigrante, né? Principalmente para determinadas áreas, porque os franceses eles estudam e tudo mais, eles vão para o escritório, e eles viram patrão e pronto. E pronto, existem várias formas sim. Como o imigrante chega no país desconhecido e ele não tem medo de trabalho, os franceses, os próprios, né, do país não querem, acaba ficando pra gente, que acaba facilitando mais trabalho pra gente encontrar. É por isso que cada vez maior é a porta aberta para nós imigrantes aqui no país. Como o Ender mesmo disse, os franceses eles estudam, eles têm documentos, então eles pegam uns trabalhos mais evoluídos, muitos deles nem ficam no país, vão para outros países diferentes, acaba que vai ficando a população mais velha e eles vão dando a preferência para os imigrantes que vêm chegando. Claro, os imigrantes que não causam problemas. Esse tema de pode trabalhar na França sem documento é um tema relativo porque funciona assim. Portugal, principalmente agora em 2023, por conta da pandemia, por conta da guerra na Ucrânia com a Rússia, os países da Europa, eles estão mesmo precisando de trabalhador. Eles estão mesmo, urgente, inclusive até Estados Unidos e outros países também tá. Porém, Portugal é fácil, porque Portugal você fala a língua, né? E Portugal tem a manifestação de interesse, que você chega lá, você já pega os seus documentos, você já pede documento, tem o tratado que Portugal tem com o Brasil, mas a França também tem alguns convênios com o Brasil. O que dificulta nós brasileiros é a falta de falar a língua. Porque se você fala a língua, é diferente. Então, se você quer vir para cá, se você já mora aqui, você tem que aprender a língua. Às vezes a gente até vê assim, amigo, eu vou chegar na França e eu vou trabalhar 13, 14 horas por dia. É errado. Eu digo que é errado por quê? Porque você tem que chegar, tem que sim arrumar um trabalho, e a partir do momento que você arrumar esse trabalho, você tem que arrumar uma escola, você tem que arrumar um curso, você tem que aprender a língua. Porque se você aprender a falar a língua, você vai conseguir saber quais são os seus direitos, você vai conseguir pegar um título de séjour, vai conseguir pegar um título de residência francês. O que dificulta e o que diferencia França de Portugal é a língua. Porque a França não é muito diferente, ela é, para imigrante, às vezes ela é até melhor do que Portugal. E quando se trata de lei, é importante você sempre estar investigando certinho, porque muitas vezes o patrão, conhecendo o medo que a gente imigrante tem, aproveita da gente, da inocência da gente para fazer ameaças e não pagar. E a gente fica com medo de não correr atrás. Você, imigrante, você tem direito. Então, procure se posicionar, procure investigar. Não há nada que um tradutor não resolva, porque, como o Ender falou no início do vídeo, os portugueses dão oportunidades, mas claro, nem tudo é de mão beijada. Você precisa entender o que você está fazendo e aonde você está. Então você precisa estar por dentro das leis trabalhistas, que aqui tem, e aqui o imigrante tem direito, tanto aqui quanto em Portugal. E aí funciona daquele jeito. Se você já está errado, para que você vai complicar mais? Eu já ouvi muitas histórias de brasileiro que foi pego dirigindo com carta de condução falsa, carta de motorista falsa. Para que você vai fazer isso? Me diz. Se você saiu do Brasil para vir para a França, para tentar uma vida melhor, aí você vai numa graça aí, compra uma carta de motorista falsa e vai dirigir. Não pode, gente. Isso está errado. Entendeu? Se você está errado, o que você vai fazer? A única coisa que você vai fazer, porque eu nunca ouvi falar que um policial parou um imigrante sem documento andando de trem no trabalho. Isso não acontece fácil, gente. Entendeu?
Não acontece porque França é um país que eles é uma mãe para o imigrante. É um país que tem muitas leis para imigrante. Tem um sistema de saúde aqui que ele é quase igual ao SUS, não é, meu amor? É impecável, viu, gente? É quase igual ao SUS. Tem lei que, por exemplo, se o patrão não pagar, por mais que você seja imigrante, a lei obriga ele a te pagar, entendeu? O problema é que muitas das vezes a gente que faz o erro. Por exemplo, eu tô aqui e eu não tô em documento nenhum, eu não tenho carta de motorista e eu vou dirigir? Não, gente, eu não vou dirigir, porque eu sei que uma polícia uma hora vai me pegar. A polícia já me pegou em Portugal. Mas não tinha nada a ver, a gente tava com carta de motorista, isso e aquilo. É diferente, né? Agora, igual eu já ouvi falar que brasileiro foi pego e foi deportado. Aí todo mundo sai falando que França sai deportando. Não, França não sai deportando, não. França deportou aquela pessoa porque estava dirigindo sem uma habilitação. Isso é crime até no Brasil. E além de estar dirigindo sem uma habilitação, estava dirigindo com habilitação falsa. É crime. Já foi para 2 crimes aí. Sem e com falsa. Então, às vezes, a gente que dificulta as coisas. Se você tá vindo pra cá, faça tudo certo. Uma dica muito importante é você saber que para você conseguir trabalho aqui, mesmo estando ilegal, você precisa o quê? Ter amizade, você precisa ter conhecimento. Então, para isso, tem os grupos de WhatsApp, tem os grupos no Facebook, tem alguns sites que eu vou deixar para vocês aqui que também podem te ajudar, que é o Leboncoin, é o Allo Voisin, Yahoo, Yahoo. Eu vou deixar aqui escrito para vocês que vai ajudar muito para você que está chegando agora. O conhecimento é muito importante, gente. Eu sei que é muito difícil, mas também impossível não é. A primeira vez que a gente veio para a França, a gente morava em Portugal. E a gente ficou pesquisando. E a gente tinha um amigo que morava aqui, esse amigo deu toda a força pra gente. A gente conseguiu, estando em Portugal, conseguiu alugar apartamento, conseguiu trabalho, tanto pra Sabrina quanto pra mim. Quando que a gente já chegou dentro do nosso apartamento, só nosso, nada de quarto compartilhado, e já chegou trabalhando. Mas isso que aconteceu? A gente pesquisou e não foi... Quando que a gente deu vontade de vir para a França, já tinha mais de 3 anos. Mas não foi 2, 3 meses pesquisando não, né, meu bem? Foi muito tempo. Foi muito tempo até as portas se abrir. A gente sempre trabalhando em Portugal e as coisas E essa foi a primeira vez que a gente veio para a França. Que a gente veio a primeira vez, depois a gente voltou para Portugal e agora nós voltou de novo para a França. E então não é impossível. Basta você ter o conhecimento para correr atrás. E você consegue, mesmo sem documento. E a gente veio e eu não pegava carro e nem a Sabrina, entendeu? Porque a carta de motorista brasileira é válida aqui, mas só por determinado tempo. E como nós já morávamos em Portugal, já tinha pedido documento em Portugal, não era válida mais. Então nós não íamos correr risco, né? Hoje em dia ela já pode dirigir, que ela já tem portuguesa, já está tudo organizado. Mas naquele tempo não, naquele tempo a gente não corria risco. Porque a gente não podia correr risco. A gente só trabalhava tudo certinho, fazia tudo bonitinho, porque era preciso naquele tempo. Pronto. E muito obrigada para você que assistiu até aqui. Obrigada aos novos inscritos que estão chegando cada dia mais. Curta, comente, compartilhe para aquele que você sabe que quer sair do país de origem, vamos pôr do Brasil, Angola e Portugal, vir para a França, dando dicas sobre nós. É isso aí, galera. Dá uma ajudinha pra nós aí. A gente tá com uns projetos novos aí depois pra tá ensinando a mais. Só que vai demorar um pouquinho, que a vida aqui anda meio corrida. Mas eu torço que tudo dê certo pra vocês. E escreve aí que toda vez que a gente gravar um vídeo novo vai cair aí. A gente vai trazer tudo quanto é tipo de novidade que tiver aqui. De leis que estiver aprovando, a gente vai estar sempre deixando vocês atualizados, que é para estar ajudando nesse processo, nesse sonho e nesse projeto que você tem de estar saindo do Brasil, seja de onde for, para cá, para a França. Obrigada e bye bye!